Na volta do Faial, há histórias por contar, lugares por descobrir e vozes que fazem eco do Atlântico. Bem-vindo ao podcast onde a ilha fala e tu ouves. Bem-vindos ao podcast Na Volta do Faial. Eu sou António Furtado, o vosso anfitrião. Este conteúdo é produzido na Ilha do Faial, no arquipélago dos Açores, com a presença e a companhia de amigos, conhecidos e todos aqueles que se sintam à vontade para nos fazerem companhia e partilhar as suas histórias de vida, numa partilha que se quer de histórias da vida entre a ilha e o mundo. No episódio de hoje tenho comigo um amigo e vamos estar à conversa nos próximos minutos numa partilha conjunta. Ainda antes de passar a palavra ao meu convidado de hoje, para se dar a conhecer a todos os que nos acompanham, quero agradecer a presença e ter acedido a este convite para participar neste episódio do podcast. Agora sim, vou pedir ao meu convidado que se apresente para que possam saber com quem converso hoje. Olá, eu sou Ulisses Rosa, 49 anos de idade, muito bom rapaz, tenho uma vida bastante preenchida, desde manhã onde começo com o meu programa de rádio, porque sou locutor de rádio, depois passo para a minha função habitual, que eu sou gestor numa empresa. Trabalho na gestão de empresas, sou diretor de planeamento e controle de gestão e ainda tenho um part-time noturno que é na lavoura, porque sou dos Açores e acho que os Açores vivem à base da lavoura e da pesca, por isso tinha que dar o meu contributo como lavrador. E também sou músico profissional, porque se passo fatura também sou profissional. Nós conhecemos-nos por meio da rádio, onde nasceu esta amizade, no teu regresso a um programa radiofónico na ilha, e surgiu assim o nosso primeiro contato e onde privámos durante muitos anos. Como o tema da rádio é sempre muito atual entre nós, vamos mantendo o contato com conversas quase sempre em torno desta temática e claro que este convite para estares aqui hoje é perfeitamente natural. Há um dado curioso que eu só descobri alguns anos depois de te conhecer, que é o facto de que tu nasceste no Canadá. Algo que não deixa também de ser interessante, pois como tu existes por estas ilhas e nesta ilha muitos homens e mulheres com esta mesma condição, mas por viverem cá há tantos anos, nem fazemos ideia deste trajeto. Fala-nos um pouco sobre esta viagem. Muito bem, esta viagem, eu, independentemente de ser canadiano, também sou português, tenho dupla nacionalidade e considero mais português do que canadiano, porque apenas nasci lá e vim de lá com 9 anos de idade. A trajetória é simples, meu pai viveu em Angola, na altura que Angola era uma colónia portuguesa, viveu lá, quando rebentou a guerra e o 25 de Abril, ele foi um dos retornados que voltou para cá. Meu pai é faialense, minha mãe é de São Jorge, casaram lá. Por curiosidade, conheceram-se lá e casaram lá. Havia muita população a viver na altura nas colónias africanas. Casaram lá, quando rebentou a guerra voltaram para Portugal como retornados e quando chegaram cá emigraram para o Canadá. Podia ter sido para outro país qualquer, para os Estados Unidos, para o Brasil. E optaram por o Canadá porque havia lá familiares e foram para lá e viveram lá e foi lá que eu nasci. Andei na escola primária lá e lembro-me perfeitamente de estar lá, mas vim para cá com os meus 9 anos e a partir daí nunca mais regressei ao Canadá, independentemente de ser canadiano, e a minha vida no fundo é feita aqui no Faial. Já percorri várias ilhas, já vivi em várias ilhas, já vivi no continente, mas a minha vida é aqui e as minhas raízes estão cá na Ilha do Faial. Muito bem. Sobre o teu trajeto na rádio e mais concretamente como tudo começou, nós já falámos sobre isto em privado, mas gostava que partilhasses agora aqui neste espaço essa história. E eu estou a falar concretamente naquela história muito peculiar que partilhaste comigo, com um amigo, em que vocês fizeram uma abordagem concretamente à Rádio do Faial, que é a qual estás a trabalhar e já tens um percurso grande atrás de ti. É uma história muito interessante e que se calhar que nos identifica a todos um pouco nas nossas histórias daquela que são talvez as primeiras tentativas de vivermos o sonho, posso dizer assim. Podes dizer assim, exatamente. Eu sou doido por música, sempre fui, sou músico desde os meus 8 anos de idade. Comecei na música com os meus 8 anos de idade, nos instrumentos de corda. E no meu tempo, como no tempo do António, como de muita gente, naquela altura dos anos 80, 90, nós éramos fanáticos por ouvir rádio, porque era na rádio que nós conhecíamos as músicas. E ainda sou do tempo de andar com um gravadorzinho à espera de ouvir uma música passar na rádio para podermos gravar, e depois quando o locutor falava, estragava tudo, tínhamos que gravar de novo, muitas vezes ficávamos com aquela montagenzinha da fita para podermos ouvir as músicas. Pronto, sempre gostei de música, e há uma peculiaridade na minha vida que nunca pensei em fazer rádio.
Gostava de música, sim, sempre gostei de música, mas nunca pensei em fazer rádio. Mas uma vez a estudar, há um colega meu que diz que gostava de conhecer a rádio porque gostava de fazer rádio no futuro. E eu achei aquilo interessante e disse a ele, ok, vamos os dois conhecer a rádio do Faial, a Rádio Antena 9, vamos até lá ao estúdio, tentar conhecer a rádio e saber como é que funciona o mundo da rádio. Por iniciativa dele, combinámos num furo que tivemos nas aulas e viemos a pé até as instalações da Rádio Antena 9, sabíamos onde é que era e chegámos lá. Subimos as escadas, tocámos um intercomunicador que havia lá e ouve-se uma voz a dizer assim, Antena 9, boa tarde, e o meu colega vai assim, boa tarde, nós somos 2 estudantes da escola secundária da Horta e gostávamos de conhecer a rádio. E a voz do outro lado diz assim, para quê? E ele disse, porque nós gostávamos de conhecer a rádio, porque eu gostava de no futuro, quem sabe, fazer rádio. Gostava de ver como é que funcionam os bastidores da rádio e saber como é que isso funciona, porque eu gostava de fazer rádio. E a resposta do outro lado foi, naquela voz serena de locutor de rádio, aqui só trabalham profissionais. Boa tarde. E eu olhei para o meu colega, ficámos à espera ainda um bocado que a porta abrisse, a porta nunca abriu, e fomos embora. Completamente desiludidos, tristes. E eu disse assim, mas isto não é assim. Não é assim que se apresenta uma instituição, uma pessoa que tem a oportunidade de conhecer eram 2 jovens que queriam conhecer o estúdio da rádio. É que não disseram que estavam em gravação, não disseram que estavam a fazer um programa que não podiam atender, não disseram que não podiam vir abrir a porta, simplesmente foi essa a informação que nós tivemos. O meu colega ficou completamente desiludido e voltámos para a escola e eu nesse dia à noite, porque o meu cérebro não para, tem um problema grave com o meu cérebro, e comecei a pensar e disse, não, isto não pode ficar assim, nós temos que conhecer uma rádio. E nunca mais me esqueço, fui à lista telefónica, peguei na lista telefónica, naquele tempo havia listas telefónicas, marquei o número e liguei para a Rádio Pico, 622-727, nunca mais me esqueço desse número, e liguei para a Rádio Pico e atendeu uma senhora, muito amável, Rádio Pico, boa noite, eu disse, olá, eu sou Ulisses Rosa, estou na Ilha do Faial, sou um jovem estudante e gostava de conhecer a rádio, quem sabe fazer um programa de rádio. E ela perguntou-me, mas tem alguma experiência de rádio? E eu, não, mas eu gosto de ouvir música. E ela disse, então a gente combina e vocês vêm aqui, porque eu falei que tinha um colega meu também interessado, vocês vêm aqui conhecer a rádio no sábado, podem vir à tarde? Sim, podemos, ok. E assim foi. Nós os dois marcámos o bilhete e fomos à Rádio Pico conhecer a rádio. Explicaram onde é que era e nós chegámos lá. Tinha 3 pessoas à nossa espera lá. Até hoje sei que era a locutora que me atendeu o telefone, mais 2 pessoas que provavelmente eram de elementos da direção da rádio. Mostraram as instalações todas à rádio, explicaram como é que a rádio funcionava, a estrutura da rádio e a programação da rádio, e no fim perguntaram, mas vocês gostavam de fazer um programa de rádio? E nós respondemos, sim, gostávamos. O que é preciso para fazer um programa de rádio? É preciso ter algum curso, alguma formação. E um dos senhores sentou-se na mesa de mistura e começou a explicar como é que funcionava a mesa de mistura. A senhora levou-me a uma sala a mostrar onde é que estavam os discos de vinil, que na altura era tudo discos de vinil, e disseram assim, olha, vocês vão fazer uma tentativa de programação de rádio. Sentem-se aqui e é assim que isto funciona. E sentei-me na mesa e comecei, ok, aqui é que se levanta o volume, aqui é que se mete o disco, e foi assim. E naquela brincadeira, já que estávamos ali a conhecer a rádio e só íamos apanhar lanche no final da tarde, eles explicaram à gente e a gente teve ali um bocadinho a fazer emissão só de música e a explicarem à gente como é que eram os níveis, essas coisas. Acabámos, agradecemos imenso e o senhor olhou para a gente e disse assim, vocês querem fazer um programa aos sábados à tarde? E eu fiquei assim a olhar para ele, sim. Ele disse, então a partir de agora, aos sábados à tarde, vocês apanham a lancha de uma, vêm para o Pico e fazem um programa da tarde das 3 às 5 para apanharem a lancha das 6 para trás para o Faial. E assim foi o meu primeiro contacto com a rádio e foi assim que eu comecei na rádio. Essa história era muito interessante. Aliás, nós já tínhamos falado sobre essa história nestas conversas que vamos privando, mas nunca tinha chegado até o fim, não é? Exatamente. Também há aqui, não sei se é anterior ou posterior, o Ulisses era, na sua juventude, ainda no liceu, o Ulisses era muito popular. E decide alistar-se na Força Aérea. E aqui também existe uma história que está ligada à rádio. Isto provavelmente é posterior a esta história. Sim. Portanto, tu alistas-te na Força Aérea e ainda eras jovem, estavas a estudar e vais para a Força Aérea, mas também aqui a rádio encontrou-te, ou tu encontraste a rádio. Partilha um pouco aqui desta história. Eu encontrei a rádio, ou seja, sou de famílias pobres, humildes,
Mas pronto, meus pais queriam que nós estudássemos, éramos 3 irmãos e eu ajudava em casa com meus irmãos, como naquele tempo toda a gente ajudava em casa, na terra e não sei o quê. E quando cheguei aos meus 17 anos apareceu uns flyers e uns militares da Força Aérea a promover a Força Aérea e a dizer que havia concursos abertos. E eu automaticamente pensei, é uma oportunidade de ajudar meus pais a terem menos este encargo. Ponto número 1. Ponto número 2. Eu também queria seguir a minha vida autónomo. Queria evoluir e queria crescer e eu disse, está na altura certa de eu sair de casa. E assim foi, inscrevi-me na Força Aérea, cheguei a casa com os documentos, disse a meus pais, vocês assinem aqui que eu vou para a Força Aérea. Meu pai ficou assim a olhar para mim, mais minha mãe, mas tens 17 anos, não se preocupem, a partir de hoje vou ser autónomo, a Força Aérea paga mais passagens, se eu passar no curso vai-me dar um curso, vai-me dar alimentação, estadia e tal, não sei o quê. E assim foi, fui para a Força Aérea, do qual acabei por estar lá 5 anos e não tive mais porque não quis, mas pronto. Fui para a Força Aérea, tirei um curso de comunicação e depois de ser colocado na base das Lajes, pedi para vir para aqui para a base das Lajes, para estar mais perto do Faial. Na parte da base das Lajes estava na parte das comunicações e um dia, não sei como, um telefonema de um tenente que era responsável da programação da rádio local, porque na base existe 2 rádios. Existe a rádio dos americanos, como existe o canal de televisão, e existia a Rádio Laje, que era a rádio militar da Força Aérea, transmitia na ilha toda, mas era a única rádio militar do país e estava sediada ali. E ele ligou-me e começámos a conversar e ele disse-me que era diretor de programas da rádio, não sei o quê. E eu disse, existe uma rádio cá e nem me tinha percebido. Ele disse, existe, e a gente transmite para a ilha toda, mas é uma rádio militar, temos os nossos procedimentos corretos, não existe publicidade, é uma programação rigorosa, não sei o que mais. E perguntei, mas o que é preciso para ir para a rádio? E ele calou-se um bocado e ele disse, nós temos vagas, mas queria sair de onde está, não gosta de onde está, e eu gosto. E ele perguntou-me, mas tem experiência de rádio? Aí fiz um programa de verão com um amigo meu numa rádio, mas não tem experiência nenhuma, fizemos um programa de verão, então vais vir aqui, vais falar comigo pessoalmente e nós vamos conversar. Entretanto, acabou essa chamada, no dia a seguir cheguei ao meu serviço e o meu chefe estava completamente chateado comigo. E o que é que se passa, chefe? Era um sargento-chefe. E ele, então vais abandonar a gente? E eu, vou abandonar? Sim, eu recebi um comunicado interno, vais ser transferido para a rádio. E eu fiquei assim, desculpa? Eu apenas falei com o senhor ao telefone, ele disse para eu ir lá para conhecê-lo. Não, já tem aqui uma ordem de transferência e tu a partir da manhã já começas na rádio. E assim foi a minha entrada para a Rádio Laje. Cheguei à Rádio Laje, é uma rádio profissional, no fundo, e eu cheguei lá, pessoal a tempo inteiro, militares, era tudo militares, tinha 2 civis lá a trabalhar, o resto era tudo militares, com programação em 2 frequências, quer em AM, quer em FM, e comecei o meu percurso na rádio lá. Só que eu tenho ambições e quis crescer lá. E assim foi, deram-me carta branca. Ou seja, comecei a fazer técnica, aprendi sonorização, depois comecei com a parte da locução, comecei a fazer programas, e depois dos programas comecei a fazer jornalismo, a parte das notícias, com o jornalista que existia lá na altura, a acompanhá-lo em conferências de imprensa, onde acabei por me tornar também repórter desportivo, da Associação mesmo de Desportos de Angra do Heroísmo. E entretanto, eu um dia virei-me e disse assim, isto é tudo muito bonito, mas eu sou militar, sou jornalista militar, mas não tenho uma credencial civil. Não há problema nenhum. Nós temos uma parceria com a Rádio Renascença e tu vais fazer um estágio à Rádio Renascença. Fazes o estágio na Rádio Renascença e vai-te ser atribuída uma carteira de profissional jornalista porque desempenhas as funções a tempo inteiro, basta teres um estágio efetuado. E assim foi. Fui estagiar para a Rádio Renascença. Na altura a Rádio Renascença era dividida em 2. Existia o canal 1 da Rádio Renascença, que hoje é só Rádio Renascença, mas havia o canal 1 e havia a RFM. E eu estagiei nas 2, que era a parte da sonorização, parte técnica, parte de produção, pós-produção, parte de programação, assisti a vários programas, tive formação com lendários e ainda hoje atuais apresentadores de programas e quando regressei foi-me atribuída a carteira profissional de jornalista que ainda hoje tenho e continuei a fazer jornalismo na Rádio Laje, além da parte de programação, mas no fundo o que eu sempre gostei de fazer a nível de rádio foi a apresentação de programas. Muito bem. Eu ia dizer que no topo de tudo na tua vida está o papel de pai. A questão que eu te coloco também aqui é como tu próprio apresentaste e nós já aqui falámos, como é que tu lidas, como é que tu consegues encaixar com estas responsabilidades todas no teu dia-a-dia este papel, não é? Para a vida, que é o papel de pai. O papel de pai tem 5 filhos. Tenho uma neta. E o papel de pai para mim é a prioridade. Pode não ser para os meus filhos, mas para mim o é. Independentemente de tudo, primeiro, na minha vida, em primeiro lugar, estão os meus filhos e depois estou eu.
Há muita gente que não pensa assim, eu penso assim. Os meus filhos, a maioria já são maiores e vacinados. Só tem o Diego que é menor e tem a Joana que vai fazer 18 anos este ano, que já é uma mulher. Mas o Diego ainda é menor e para mim, eles são tudo para mim. E são a minha prioridade. E todo o tempo que eu tenho para estar com eles, paro tudo e dedico a eles. Continuas, voltaste depois ao Faial, já depois desta aventura na radiolagem, na Força Aérea, depois voltaste ao Faial, estiveste ligado à Antena 9, depois entretanto saíste, com esta ligação à Antena 9 à Rádio do Faial, tens um programa matinal entre as 7 e as 9 de segunda a sexta-feira, e que de forma ininterrupta está no ar há 19 anos. Eu, embora tenha feito parte desta aventura inicial, também foi o meu início, mas não é de mim que estamos aqui a falar. Queria que nos falasses sobre esta aventura, podemos assim dizer, que continua há 19 anos, como eu disse, e repito ininterruptamente, e qual é o teu objetivo em concreto em relação a esta tua participação de 19 anos a apresentar um programa com o impacto que tem. Quando regressei ao Faial, comecei a trabalhar a tempo inteiro na Rádio Antena 9, mas vi que aquilo não era vida para mim, porque não era uma rádio em que eu me revia para trabalhar a tempo inteiro, nem tinha fonte de rendimento para isso, porque é uma rádio privada, e acabei por arranjar outra área de trabalho. Continuei sempre ligado como colaborador à rádio, desde o desporto, fiz programação, sempre que necessário, mas nunca tive um programa concreto, no fundo, fazer programação diária ou semanal na rádio. Era só um colaborador que de vez em quando ia lá dar o seu apoio, acompanhava festividades, acompanhava desporto, sempre que necessário. Fazia publicidade, gravava spots e tudo, mas nunca fui um colaborador de ter um programa diário, porque também nunca tinha tomado essa iniciativa. Entretanto, recebi a proposta de fazer um programa diário num horário nobre, das 7 às 9, porque quem fazia o programa antes tinha deixado, no ano anterior, e aquele espaço estava um bocado monótono, sem programação, e queriam aumentar o conteúdo e fizeram uma proposta, e eu aceitei, com um contrato de 6 meses, fazer um programa diário das 7 às 9 horas. Fiz o meu estudo, a minha avaliação do que é que poderia ser um programa de rádio naquele horário nobre das 7 às 9. Eu já tinha experiência de fazer programas em vários horários, desde o que fiz na Rádio Laje, programas de manhã, que era o meu forte, depois também fiz programas no final da tarde, fiz programas da noite, fiz programas de fim de semana, fiz tops semanais, mas o horário matinal é um horário muito nobre e é um horário de acompanhamento às pessoas. E fiz o meu estudo e fiz a minha proposta e foi aceito pela rádio. Aceitaram de bom grado, fiz já a preparação, o nome do programa, os spots, os jingles, já tinha tudo preparado na minha cabeça, já vou sempre um passo à frente, e fiz aquela proposta, e a minha proposta foi, ok, durante esses 6 meses vou tentar inovar o panorama radiofónico do Faial. E assim foi. Entrou bem, entrou com muita crítica de pessoas que estavam habituadas a outro género de programação, outras críticas construtivas, tudo é bem-vindo, tudo é feito, a crítica é boa e construtiva para a gente poder melhorar e tentar dignificar as coisas. E ao fim de 6 meses, quando chegou ao final do contrato, perguntei como é que é para continuar? E eles disseram, é para continuar. Passou 1 ano e passou 2 anos e chegou ao fim dos 10 anos e chegou aos 15 anos e já vai em 19 anos. Pronto, e cada vez todos os anos fui sempre tentando inovar o programa com mais conteúdo para dignificar e fidelizar o ouvinte à rádio. O que eu acho que é a ponta-chave de qualquer programa é sermos a companhia de alguém. Não aquela companhia de amizade da pessoa que se conhece, mas sim, e cada vez mais, e agora na atualidade com as redes sociais que as pessoas conhecem-se virtualmente, muita gente tem aquele amigo virtual, hoje em dia até o ChatGPT é amigo de muita gente. Eu acho que a rádio é a companhia daquela pessoa só, daquela pessoa que precisa de acompanhamento, daquela pessoa que até não precisa de acompanhamento, mas precisa de ter alguém ali, saber que tem alguém ali daquele lado, que lhe faz aquela companhia, quer na viagem, quer na preparação, quer no despertar, quer quando está a trabalhar, e sentir que existe ali proximidade, que é o fundamental numa rádio. Eu ia também, não esquecendo, porque tu falaste nisto, na tua veia artística, musical. Sei que és baixista, mas tens por aí muitos talentos escondidos, tens participado e continuas a participar em muitos projetos
projetos locais, em muitas bandas, grupos, tunas, mas também com artistas nacionais. Tens tido aqui alguns caminhos, né, que se têm cruzado. Fala-nos um pouco sobre esta tua faceta de músico. Muito bem, a minha faceta de música, como disse há pouco, comecei com música aos 8 anos, a tocar bandolim, tirei o meu curso de musical, tocar bandolim, comecei a tocar no grupo folclórico de Pedro Miguel aos 9 anos, tive 15 anos no grupo folclórico de Pedro Miguel e depois me mudei para o baixo porque houve um desafio na escola secundária, nas aulas de música, porque eu era daqueles alunos rebeldes que falava demais e estudava menos, e o professor de música, hoje grande amigo, maestro José Maria da Silva, era meu professor de música, e ele disse assim: vocês os 4, se querem passar o ano, já que não estudem, vão ter que apresentar um projeto musical para apresentar no fim do ano letivo. E nós olhámos uns para os outros e dissemos: ok, vamos fazer uma banda. E assim foi. Aos 15 anos fizemos a nossa banda. E fizemos uma banda de musical para apresentar no fim do ano letivo. O que é que tu vais tocar? O que é que tu vais tocar? Cada um quis tocar o seu instrumento, um quis cantar, um quis escolher, e restou o baixo. E o Ulisses, que até, ok, tocava instrumento de cordas, disse: ok, vou, e fico o baixo. Pronto, já que ninguém quer, e fico o baixo. E peguei no baixo e assim foi. Começámos a ensaiar, cada um comprou o seu instrumento, com a ajuda dos papás, começámos a ensaiar, começámos a brincar. Eu tenho uma coisa boa, que eu toco muito de ouvido, não de música, toco de ouvido, e fizemos um projeto e apresentámos no fim do ano letivo, e tivemos 5, cada um, nota máxima pelo projeto que apresentámos, e a banda continuou com um grande impacto, porque na altura havia muita banda, mas como éramos jovens, todos 15 a 6 anos, éramos 4 elementos, fizemos tanto furor que tocávamos todos os fins de semana, sexta, sábado e domingo. Chegámos a ir tocar às Flores e a Corvo, e depois, entretanto, eu acabei por me chatear com alguns dos elementos, desentendemos e saí da banda, e mal saí da banda fui logo chamado para ir tocar noutra banda, e toquei noutra banda até ir para a Força Aérea. E nunca larguei o baixo, senão enquanto estive na Força Aérea durante esses 5 anos. Quando voltei ao Faial, uma banda precisou de um baixista e disse: epá, o Ulisses já tocou baixo, e vieram falar comigo. E eu disse: epá, já não toco baixo há bastante tempo, mas pronto, ok, posso dar uma ajudinha, e assim foi. E comecei a tocar baixo. Comecei a tocar baixo em grupos folclóricos, comecei a tocar baixo em grupos de música popular, comecei a tocar baixo em grupos de conjunto, comecei a tocar baixo em grupos de rock, e nunca mais parei. Até há 2 anos atrás fiz um percurso musical que muitos invejam ter, porque consegui tocar de todo o tipo de música, de todo o tipo de género musical que possa existir, e depois apanhei pelo percurso grandes artistas que me convidaram para tocar com eles, e fiz parte de vários CDs, fiz parte de vários EPs, fiz parte de videoclipes, quer de artistas locais, como regionais, como nacionais, e a minha vida nunca parou até chegar ao ponto de eu há 2 anos dizer: tem que acabar porque eu não consigo, e estava a tocar em 8 bandas. E não tinha tempo para mim, e cheguei àquele ponto que disse: eu tenho que parar, e acho que é a altura certa para parar, e parei, e tive 1 ano parado, e agora regressei. Eu regressei num espetáculo no Teatro Feialense, numa matriz musical organizado pela Junta de Freguesia da Matriz, com o grande Filipe Fonseca, que voltou-me a convidar para participar com ele, que toquei com ele vários anos em vários projetos, e voltei e já estou a tocar novamente, já tenho vários projetos pela frente para começar também novamente a aparecer em palco. Olha, Ulisses, eu já ia despedir, ia-te agradecer, mas lembrei-me que tu és verdadeiramente o homem dos 7 ofícios. Falta ainda aqui uma atividade que nós não falámos, mas que já falámos várias vezes em off, que é: se parecia que já estavas aqui na parte final e eu disse que ia-me esquecendo, era de que tu também tens esta, não é uma profissão, mas é uma atividade agrícola. É uma profissão, porque eu sou coletado e passo recibos, e eu costumo dizer, quando dizem assim, não é profissional. Profissional é o quê? Profissional é uma pessoa que se dedica a trabalho e desconta para tal. Eu desconto para as finanças, eu desconto para a segurança social e passo os meus recibos. Logo, sou profissional. Quer da rádio, quer da música, quer da agricultura. Tem lavoura, fiquei com a lavoura do meu pai, dei essa herança e fiquei com muito gosto. Para mim é uma terapia que faz bem. Sou lavrador, produzo gado de carne, ao final da tarde, mas falei nisso no início. Okay. No início falámos nisso. Disse também era lavrador. Sou lavrador ao final da tarde, porque durante o dia não consigo, mas tenho as coisas orientadas para o final do dia me dedicar a essa terapia depois de um dia de trabalho à minha lavoura. Não há feriados, não há férias, não há folgas. É um trabalho diário, mas faço com muito gosto e com muito carinho.
Bem, agora sim, é o momento também de despedir, agradecer a tua enorme disponibilidade, porque sei que, como eu estava a dizer, e muito bem, és um homem dos 7 ofícios e tens o teu tempo preenchido. Também nos teres recebido aqui, porque nós gravámos aqui no teu estúdio caseiro, não é? Foi um gosto imenso ter-te cá, que nunca tinha estado cá no estúdio. É verdade, já estamos aqui há tanto tempo, eu vi cá, finalmente vim para também podermos gravar, não é, este episódio deste podcast. Portanto, agradeço também uma vez mais teres-te disponibilizado e vamos vendo por aí. Muito obrigado, António, por este momento. Foi muito bom estar aqui de volta contigo ao microfone. Estarmos aqui os dois ao microfone. E vou-me despedir com um grande abraço para ti, para todos os que nos acompanham. E não se esqueçam, como despeço em todo o lado, sejam felizes e façam alguém feliz. Muito bem. Um abraço para ti e um até já. Um até já. Um abraço. Na volta do Faial, há histórias por contar, lugares por descobrir e vozes que fazem eco do Atlântico. Bem-vindo ao podcast onde a ilha fala e tu ouves.